Então tá bom, Rania. Porque aqui eu não tô chegando mais ninguém, só tô vendo minha tela, né? É isso aí. Agora você só vai ser você e sua tela. A gente vai ficar todo escondidinho aqui, te vendo. Então tá bom. Mas a gente tá te vendo e o documento também. Não tá abandonado Tá não, ótimo, viu? Podemos, né? Então, Nádia, quando você quiser interferir também, tá, Nádia? Fica à vontade, tá bom? Tá bom. Eu vou passando aqui. Tá. Então tá, gente. Então, primeiramente, né, gostaria de agradecer a Mary, né, pelo convite novamente, aqui na REC, né, podendo discutir um tema muito relevante, né, para a gente pensar o nosso contexto social. Agradecer também à professora Nádia, né, pelas interlocuções durante a semana, né, a gente conversou bastante sobre a apresentação, né, a montagem, alguns tópicos específicos aqui que a gente ficou debatendo bastante, então foi muito interessante. Então, aqui é a sociedade da desinformação, do discurso dominante, a concepção ética do profissional bibliotecário. Então, isso faz parte, né, é um capítulo de um livro, e eu gostaria só até notificar, a princípio, esse termo desinformação, né, ele ganhou uma conotação totalmente diferente, né, a partir de 2018, né, quando foi a saída ali do Reino Unido da União Europeia, e das eleições ali nos Estados Unidos, né, com o Trump, que ganhou essa dimensão de outro, digamos, outra significação da desinformação, apesar que já tinha essa discussão, mas foi um fenômeno diferenciado, né, de forma, digamos, mais global sobre desinformação, fake news, né, a pós-verdade. Então, quando eu escrevi esse texto, eu escrevi ele em 2016, né, apesar que a publicação dele foi em 2018, só que eu escrevi ele em 2016. E a sociedade que eu falo aqui, essa desinformação, ela está mais vinculada com a questão da exclusão, ou seja, uma sociedade da informação, né, que é estabelecida como algo dominante, e uma sociedade da desinformação, que é a exclusão. Mas também vamos discutir um pouco à frente sobre a desinformação no sentido que a gente conhece mais hoje. Então, aqui eu trago a referência da obra completa, né, que é desse livro, né? Então, ali temos ali os dois principais ali, né, que trabalharam na organização, que é o José Cláudio Matos e a Daniela Câmara Pizarro, né? A Daniela foi minha orientadora, mestrado, e o José Cláudio foi meu professor, né? Inclusive, acho que vocês já discutiram algum artigo aqui do José Cláudio aqui na REC, né, que é sobre a zombificação da informação, uma coisa assim. Então, a obra completa, ela chama-se o quê? Reflexões sobre a ética na gestão da informação. Esse trabalho, né, foi de uma disciplina chamada Ética na Gestão da Informação. Então, toda a discussão, toda a questão da elaboração desse texto, ele tem muito a ver com o meu objeto de pesquisa da dissertação, né, do mestrado. Mas, no início do capítulo, né, do livro, na introdução, eu vou falar um pouco sobre a minha motivação pessoal, né, para chegar a essa temática. Então, ali eu começo a comentar que em 2001, quando eu entrei no curso de biblioteconomia, eu me dei conta, né, eu tive o contato com um artigo do Pedro Demo, que chama-se A Ambivalência da Sociedade da Informação, na qual ele traz uma citação, né, que marcou muito. Essa citação que vocês estão vendo aí, né, que fala o quê? A sociedade da informação, ela informa bem menos do que se imagina. Assim como a globalização engloba as pessoas e povos, bem menos do que se pretende. Na sociedade da mercadoria, a mercadoria vem antes. Ele já está fazendo uma crítica à globalização, não é? Já está fazendo uma crítica a essa sociedade da informação, o discurso como que era tratado naquela época, não é? Que englobava todo mundo, tudo mais, e aqui ele está falando praticamente que essa sociedade da informação nada mais é também do que uma sociedade, uma economia da informação, né? E essa crítica que ele está fazendo. Nádia, alguma coisa, Nádia? Bom, eu acompanhei bastante, né, essa entrada lá na UF de Ricardo, que na verdade culminou na orientação do trabalho de conclusão de curso dele, e nós, né, todos, com exceção da Ariane e da Sara, lembramos, são bem jovens, né, que eu saiba, assim, né, nós, na verdade, convivíamos, a gente inaugurava, né, um novo milênio, então a gente convivia com desafios de natureza
e de proporções diferentes, né? Que já vinham os desafios desde lá dos anos 90, dos anos 80, que a gente já tinha, na verdade, o conceito do que é a sociedade da informação e do conhecimento, mas isso para nós, na época, ela não estava muito bem posta, porque foi um momento de muita discussão, né, dos pesquisadores, para a gente trabalhar, na verdade, o conceito, as definições, e a definição do termo correto para nos referir a um ou outro fenômeno, né, objeto. Então, eu acompanhei muito o Ricardo nesse momento. E era um momento em que as tecnologias, né, entraram com toda a força, né? Então, essa irrupção das tecnologias em nossas vidas, que, na verdade, tendeu sempre a aumentar, né, que hoje a gente, inexoravelmente, a gente está ligado a elas, foi uma coisa também que nos trouxe uma certa sensação de desconforto, né, da gente ter, na verdade, que conviver com coisas que a gente até então não conhecíamos, ou conhecíamos as tecnologias, mas não naquelas proporções, né? E isso acarretou entre nós um certo desconforto, como eu estava falando com o Ricardo, psicológico, né? Ou cognitivo, ou cognoscitivo, né? Pelo fato da gente ter que lidar com outras ferramentas, com uma realidade completamente adversa, né? Ao contrário daquilo que a gente já vivia. Eu gostaria muito que as pequenininhas estivessem aqui, que foi quando essa produção dos pesquisadores, a gente pôde contar a partir dessa época também, com esses termos, né, esses conceitos, essas definições e termos, que nós temos hoje lidado com elas. Então, sociedade da informação, sociedade do conhecimento, a globalização como nós a conhecemos hoje, né, a inclusão social, a competência em informação, a infodemia, isso a gente tem sentido muito mesmo no nosso fazer, e também os aspectos patogênicos, isso aí já foi uma coisa mais recente, né, Ricardo? Eu lembro que o Departamento de Bioteconomia, ela tem, na verdade, orientado trabalhos, né, relacionados a essas patogenias, esses aspectos patogênicos, né, que a sociedade da informação, a era da informação, a infoera, tem nos trazido. Então, normose, ansiedade da informação, que hoje a gente está, a infodemia, né, e a gente já convive com isso há uns 20 anos, né? Livro verde, né? Que, na verdade, o livro verde, ele contempla um conjunto de ações e que aquilo é o que tínhamos para nos basear, né? Em termos de política mesmo, de acesso, né? Que era uma questão que motivou muito o direito a gente tem, mas o acesso a gente depende, na verdade, de N variáveis, né? Dentre elas, as políticas, né? E aí, eu só, na verdade, queria contextualizar essa fala do Ricardo, porque a Sara chegou. Muitos ainda não acompanharam, né, toda essa inquietação, né, todos esses desafios desde lá, de anteriormente até o ano 2000. Mas é isso aí, Ricardo, pode continuar. Isso. E o interessante, né, a partir dessa discussão da Nádia, não é? E aí eu penso assim, sabe, eu lendo esse texto novamente, eu fiquei refletindo muito, né, porque essa citação desse artigo que eu estou me referindo aqui do Demo é de 2000, né? Então, 20 anos depois, né, desse artigo, né, a gente pode pensar o quê? Sobre essa sociedade da informação, sobre esse mundo globalizado, né, o que avançou, o que permaneceu o mesmo, né? Então, é um pouco sobre esses aspectos, né, que a gente está querendo debater aqui. Porque 20 anos depois tem como a gente fazer uma análise, né, desse tempo que passou. Então, aqui os objetivos, né, do estudo, aqui a gente pode dizer que ter esses tópicos, né, que seria o que? Contextualizar a globalização e a economia global, apresentar os desafios da sociedade da informação, né, que tem vários desafios ainda que a gente está sempre colocando em debate e discutindo isso, tratar do conceito de ética para contextualizar o foco do estudo, vocês vão entender um pouco isso, e abordar a concepção ética do profissional bibliotecário diante desse mundo contemporâneo, ou seja, é desse mundo que a gente tem que partir a nossa reflexão, ou seja, nessa relação profissional com o mundo que a gente está inserido, que a gente pode fazer o quê? Refletir e pensar as nossas práticas. Então, nesse primeiro momento, né, eu queria trazer o quê? Sobre esses interesses econômicos e a globalização. Então, se a gente pergunta, a globalização é um fenômeno novo? Né? Então, aqui a gente vai ter o quê? Já alguns tópicos que a gente vai tentar discutir isso aqui. Então, a globalização, muitos teóricos
da área econômica, né, da área da sociologia, que eles defendem que a globalização é um fenômeno recente, e surgiu ali do pós-guerra e se intensificou praticamente na década de 70, né, com o advento das tecnologias, tudo mais. Só que esses teóricos que eu trouxe aqui, o que eu defendo é que essa globalização é um fenômeno histórico, né, e que faz parte dos interesses dos avanços do capital. Então, se a gente for pensar a globalização, né, a expansão por busca de mercadorias, por busca de acúmulo a gente pode retomar ali, digamos, a expansão marítima, que aconteceu ali no século XIV, século XV. Ou seja, aquela expansão, aquele contato com um comércio ali na Índia, né, no Oriente, a questão das descobertas de novas terras, né, se a gente for pensar que a questão dos portugueses, né, chega no Brasil, então isso gera um processo de globalização, ou seja, de se apropriar, né, da dominação de povos, né, dessa essa ameaça cultural, né, porque chegar aqui também, né, teve a questão da disseminação das pessoas, dos povos que já viviam aqui na nossa terra, né, no Brasil, mas isso aqui é uma expansão do capitalismo, ou seja, se apropriar, né, da riqueza do país para o enriquecimento. Então, né, esses teóricos vão fazer o quê? Que a globalização já parte desse momento histórico, então não é algo novo, vai surgir agora. Então, ele faz parte desse interesse do avanço do capital. Então, já trazendo para essa discussão, digamos, da globalização de um modelo que a gente já conhece mais próximo da nossa realidade, a gente pode dizer o quê? Que essa globalização, essa possibilidade de criar o quê? Os laços entre as pessoas no planeta inteiro, digamos assim, né, de forma mais global. Uma nova estrutura do processo de produção da expansão do capitalismo. Então, quando tiver essa rede, né, tecnológica avançando para os países, buscando um alinhamento, digamos, com os países hegemônicos, digamos ali, né, os países dominantes, digamos, os Estados Unidos, né, a União Europeia, a gente vê que há um interesse de alinhar os outros países como uma expansão desse capital escoar, digamos assim, né, que eles possam contemplar. E aí essa citação do Castel, né, foi citado pelo Demo também, que fala que nada mudou o fenômeno da mais-valia. Ainda que a sua dinâmica, né, esteja marcada por outros momentos históricos, que é o conhecimento. Quer falar, Nádia? Então, aqui, só para finalizar essa partezinha, se for pensar nessa questão dessa mais-valia, esse acúmulo do capital, a gente vai pensar o quê? Nas sociedades que antecederam essa que nós vivemos hoje. A sociedade feudal, né, esse acúmulo, digamos, dessa mais-valia, esse acúmulo, digamos assim, do capital, a partir de uma relação entre o homem e a terra, né, daquela relação de poder entre suceranos e vassalos, né. Depois vem a sociedade industrial, que tem aqueles que detêm o poder sobre os bens de produção, e aqueles que iam vender o que? A força de trabalho. E nessa sociedade global que a gente vive hoje, né, que é a sociedade da informação, é uma nova reestrutura do processo de expansão desse capital. Vai vir a questão do neoliberalismo, né, a questão do capital financeiro, e o próprio pensamento do Marx, né, ele vai falar o quê? Que a sociedade, ela é um reflexo da estrutura econômica. Então, a estrutura econômica que a gente vive hoje, essa estrutura o quê? Dessa expansão do capitalismo, das redes, né, da tecnologia, uma forma de quê? De abarcar, né, ou seja, novas navegações de uma outra forma do que foi ali no período do século XV, digamos assim. Ricardo, não, é só mesmo para a gente fazer uma síntese, né, desses estágios de desenvolvimento social, é que, na verdade, o poder hegemônico ele não está preocupado, assim, com a inclusão, né, com as pessoas, né, que vivem em sociedade, são, na verdade, preocupados com o lucro, né, e são formas, maneiras diferentes para o mesmo fenômeno, né, então, a globalização, na verdade, ela não é uma coisa nova, né, então, desde a sociedade feudal, desde os vários estágios, né, de desenvolvimento do capital, é uma expansão do capitalismo, dos vários estágios de desenvolvimento social, né, que veio a sociedade feudal, né, a sociedade industrial, agora a pós-modernidade, a gente, na verdade, observa que o que se pretende, né, é manter o capitalismo pujante, né, em qualquer uma delas, até que chegamos hoje nessa sociedade denominada como sociedade do conhecimento, mas bem assim, como mais adiante, né.
É isso mesmo. Então, esse Vilas aí, né, ele traz o quê? Que toda ideologia conservadora, né, tenta fazer o quê? Manter essa configuração de poder, né? E ele vai trazer aqui no próximos slides, né, ele vai dizer que há uma ideologia da globalização, esse discurso, e ele traz esse discurso dessa ideologia, né? Então, ele vai falar o quê? Que a globalização é um fenômeno novo, né? E aqui eu já falei que não é, né, que faz parte desse processo econômico, de dominação. Ali ele vai dizer o quê? Que essa ideologia que trata-se de um processo homogêneo, ou seja, como se fosse iguais para todos, mas a gente pensa, não é. Ou seja, se eu trouxe um discurso ali de 2000, e hoje em dia está nessa sociedade, a gente vê que não é um discurso que é igual para todos, né? Ali a gente vê que esse processo também é homogêneo, é graças à globalização, que seremos iguais, né, aos latinos-americanos, iguais aos países desenvolvidos, né, no caso dos Estados Unidos, a Europa, né, ou seja, em termos de conhecimento, né, desenvolvimento, a cultura e o bem-estar. Que essa ideologia, ela fala também que a globalização conduz ao progresso e ao bem-estar universal, também a gente vê que é uma falácia, né. A globalização da economia, ela conduz à globalização da democracia, a gente vê também que isso aí cai por terra, porque, enfim, não acontece, e que a globalização, ela conduz ao desaparecimento progressivo do Estado, né? Ou, ao mesmo tempo, uma perda da sua importância. Esse, de certa forma, essa última aí, estava lendo, né, também sobre capital financeiro, sobre neoliberalismo, e a gente vê a questão aí das privatizações, né? Ou seja, é como se o Estado fortalecido, ele impedisse com que esse capital financeiro chegasse aqui, né? Então, quando a gente vê que há uma diminuição do Estado, é porque há o quê? Um alinhamento a esse mercado financeiro. Que eu estava comentando um pouco com Nádia, né, na apresentação aqui, né? Quando vem uma empresa aqui de fora, né, uma multinacional, ela não está querendo buscar implantar uma empresa aqui e querer pagar bem um trabalhador, né? Essas leis de trabalho sejam fortes, tudo mais. Não, ela quer, né, explorar a mão de obra, né? Mão de obra. Cada país, né, vê ali então, nos países desenvolvidos, então vai ter esse interesse. Então, esses teóricos, né, da globalização, eles fazem essa crítica, né, assim, para a gente tentar o quê? Enxergar que nem tudo é fantasia, né, nem tudo é de forma harmônica, como eles pretendem colocar, mas isso aí, de certa maneira, é ideologia de poder. Ricardo, eu achei muito interessante esse recorte, né, que você pode voltar o slide, Ricardo? Sim. Você fez, né, do Vilas, porque eu acho que são 6 pontos, que quer dizer, tem outros, né, muito importantes para que a gente, na verdade, tenha uma atitude filosófica, né, quer dizer, ter uma atitude filosófica do ponto de vista do que a gente pode fazer, né, para contribuir, não reverter, que não vamos conseguir reverter, mas se a gente conseguir contribuir, né, trabalhando a competência no uso da informação, né, no processo de inclusão das pessoas, eu acho que são 6 pontos, né, que o Vilas aponta, que todos eles, na verdade, nós podemos nos aprofundar nas reflexões, né, sobre se a globalização é um fenômeno novo, se é um processo homogêneo. Então, eu achei muito interessante esse recorte que você traz para o seu trabalho, porque eu acho que são pontos de reflexão muito importantes, né, que nós devemos fazer. Na verdade, mediando, né, informação, né, contribuindo para esse processo de construção da sociedade. Muito bom. Obrigado. Então, aqui, ó, a sociedade da informação, ela dita a sociedade global, ela é regida por forças, né, que muitas vezes não são tão visíveis como parecem. A importância de trazer à tona discussões sobre os desafios da sociedade da informação, a relevância da ética como modo de reflexão e questionamento sobre o papel profissional da informação dentro da nossa sociedade. Bem isso que a Nádia falou, né, a gente consegue compreender um pouco essa estrutura social, né, essa força dominante, né, a gente tem que fazer essa reflexão, né, e enquanto profissional da informação, qual é o nosso papel diante dessa sociedade, né, então é um pouco sobre essa reflexão que a gente pode estar fazendo enquanto profissional. Isso aí. Isso, e aqui, né, para a gente falar um pouco sobre esses desafios, antes a gente tem que falar o quê? Sobre as principais características da sociedade da informação. Quer falar um pouquinho sobre essa parte, Nádia?
Eu me recordo muito, né, lá há 20, menos de 20, porque foi quando o Ricardo ingressou em 2001, né, e eu me lembro que ele persevera, né, nessa atitude filosófica dele, ele, quer dizer, são 20 anos, e que, na verdade, era algo que o incomodava tanto, ele sabia que ele tinha uma responsabilidade, né, um papel importante como bibliotecário, que o tema da dissertação, a temática do trabalho de conclusão de curso dele, ele fez uma análise comparativa entre a informação na sociedade industrial e a informação na sociedade da informação, né? Então, a informação na sociedade industrial, né, ela não tinha essa força, vamos dizer assim, né, mesmo porque, pelo século mesmo, pelas tecnologias que tínhamos, né, pelas bibliotecas até, que não tínhamos tantas, né, ela era uma coisa importante, mas não, na verdade, como um fator extremamente importante ligado à produção, ao capital, né, ao enriquecimento, às riquezas, e que isso, na verdade, veio com mais força agora na sociedade pós-industrial, que é a sociedade da informação. E é importante também que a gente reforce que a sociedade da informação, conceitualmente, né, ela está muito relacionada aos estágios de desenvolvimento social e a capacidade que os grupos, países e organizações têm de organizar essa informação para o uso, né, de modo que, potencialmente, ele possa gerar conhecimento, que é uma outra coisa que já é a sociedade do conhecimento, né? As tecnologias que se desenvolveram, os efeitos dessas novas tecnologias, a penetrabilidade, né? Ela penetra tanto de forma positiva, como também de forma negativa, né? Mas a gente tem que usar, na verdade, esse poder, né, das tecnologias para utilizá-la em favor de uma causa, né, social, né? Não adianta, na verdade, a gente ficar divulgando fake news, porque não foi eu que fiz, mas está divulgando, né? Então, a gente tem muito, na verdade, essa entrada, essa irrupção das tecnologias em nossas vidas, a tecnologia não tem nada com isso, com o que nós fazemos dela, né? Sobre o bom ou mau uso. Então, é isso aí. Esse predomínio a lógica das redes, né? Hoje a gente vê até a rede de supermercado, rede de farmácia, rede de lojas, rede até de salão de beleza, né? De perfumaria, de artigos de perfume, de roupas. Então, essa, na verdade, é uma lógica que predomina muito nessa sociedade capitalista. Uhum. Isso, Ricardo. Isso. E agora temos a questão dos principais desafios dessa sociedade da informação. Aqui temos os desafios de natureza técnica e tecnológica, que a gente pode pensar muito sobre a questão do acesso e a questão de saber utilizar essas tecnologias. Né? E a gente pensa que esses desafios, né, tem que ser debatidos, né, a partir de uma reflexão. E quando a gente faz sobre essa questão técnica, né, e tecnológica, a técnica seria a forma de você saber, né, utilizar alguma coisa, né, ou seja, saber fabricar algo, né, ou utilizar algo, né. E a tecnologia é a questão do acesso também, né, porque já envolve a questão dos desafios de natureza econômica, né, política, cultural. E a gente vê bastante, né, quando a gente pensa assim, a sociedade da informação, todo mundo tem acesso às tecnologias, né, e a gente se deparou agora há pouco com a questão do Enem, né, ou seja, a gente viu nas reportagens aí na TV, né, nas capitais, né, que sejam periferias, mas são nas capitais, as pessoas não têm acesso, não conseguem ter acesso a um celular, né, que consiga suportar o vídeo para assistir uma aula remota, né. Nas universidades, por exemplo, aqui mesmo, demorou tanto essa questão do retorno das aulas, pelo fato que muita gente não tem acesso, não tem um notebook para utilizar, né, para acompanhar as aulas. Às vezes mora na comunidade que não tem dados para que possa suportar aquilo. Então, a gente vê que mesmo nos grandes centros, né, a gente tem esses desafios ainda. Imagina que mora no interior, né? Então, assim, a gente tem que estar sempre repensando esses desafios, ou seja, mais de 20 anos depois, né, a gente está discutindo as mesmas coisas ainda. Por quê? Porque não é o foco, né, digamos assim, né, e quando a gente vê as políticas públicas, quando elas vão caminhando para esse lado, né, a gente vê que está tendo um pouco de retrocesso, então a gente vai, né, repensando sempre esses desafios, né. A gente consegue ver os desafios de natureza educacional, né, vai vir a questão da alfabetização e da inclusão social também, que tem que estar em foco.
de natureza filosófica, é quando a gente tem que repensar também, colocar sempre em reflexão essa sociedade que a gente vive, não é? Nem tudo de forma perfeita. Tá? Então, essa natureza filosófica é a gente repensar a partir do mundo que a gente está inserido. Ou seja, essa relação nossa com o mundo que faz a gente refletir sobre ele. E os desafios de natureza psicológica, né? Quer falar um pouquinho sobre isso, Nádia? Esse desafio de natureza técnica é algo que a gente sente na pele, né? Eu, pelo menos, tenho sentido muito. Então, mesmo que você tenha um laptop, né, com a configuração, assim, não é o top, não, do top, mas é razoável. A gente já tem, na verdade, é um desafio, porque muitas vezes a gente não tem a dificuldade de lidar com a parte técnica, né, desse equipamento, dessa tecnologia. E também nós temos sentido, né, em termos do desafio tecnológico, quantas vezes que a gente está assistindo a uma live ou participando de uma webconferência, e aí nós vimos que a cobertura da internet, né, os provedores não dão conta, né? Então, esse é um desafio, na verdade, tecnológico, que vai depender muito lá também da técnica, né? Como que os provedores estão tecnicamente preparados, né, para nos atender nesses momentos. A gente tem visto isso, ontem mesmo aconteceu comigo em no departamento, e todos os momentos isso ocorre, né? Esse desafio de natureza econômica, político-cultural, que eu acho que diz respeito a todos nós, né, reaçamos as mangas e ver em que a gente pode contribuir, muito a REC, muito vocês que atuam em bibliotecas, qualquer tipo, mas as bibliotecas escolares e públicas, né, essa questão da alfabetização, da inclusão social, né, e o desafio de natureza filosófica, que eu conversando com o Ricardo, eu acho que essa atitude filosófica é neste momento, né, em que a gente apreende, né, aquele fenômeno e a gente toma promove uma ação em relação para melhorar aquilo, né, e o desafio de natureza psicológica também, que é algo que nos acomete, né, como eu estive falando anteriormente, é o medo do novo, né, é um desafio, cognitivo, cognoscitivo, é o medo da gente enfrentar aquilo que está aí, que é algo novo para nós. Será que a gente vai ter essa competência, né, ou as habilidades mesmo, para vencermos esses desafios? Mas eu acredito que sim, viu, gente? Vieram outros, né? Essa é uma tecnologia, mas foram tantas outras, né? Do papel, do lápis, da caneta, né? Do pincel, né? Então, com certeza, nós conseguiremos, sim, tá? Bem interessante essa parte, né, dos desafios. Então, aqui, né? Então, a gente tratou sobre essa, né, essa sociedade da informação, sobre esse discurso dominante, né, que seria a questão dessa globalização, desse capital financeiro, né, mundial, e agora eu vou trazer as concepções éticas, né, para a gente repensar um pouco, trazer essas reflexões, para a gente repensar um pouco a nossa prática, né, depois a gente chegar lá na frente. Aqui, ela é a ciência da conduta, não é? Existem duas concepções fundamentais aqui que a gente pode estar colocando, né, que seria o quê? A ciência do fim, a qual a conduta dos homens deve ser orientada, e a dos meios para atingir tal fim. Depois, ali a segunda, que é como a ciência do móvel, ou seja, a ação dirige ou disciplina uma conduta humana. Então, só para falar um pouquinho sobre isso, né, acho muito interessante, e essa ética que eu trago aqui é mais relacionada com a ética aristotélica, né, do Aristóteles. O Aristóteles, né, ele vai criar alguns argumentos que tudo que a gente faz no mundo, na nossa ação, a gente vai criar o quê? Um artefato, né? Ou seja, uma finalidade de alguma coisa. Ele vai colocar bem assim, né? Essa diferenciação, o que é da natureza humana e o que é o artificial. Ou seja, aquilo que a gente cria é como se fosse algo artificial, seja uma área, né, profissional, tudo mais, é uma criação do homem. Então, Aristóteles vai fazer o quê? Vai criar argumentos do tipo, qual é a finalidade, né, ou o fim último da medicina? Vai dizer que a finalidade da medicina é o quê? É a saúde do paciente. Vai dizer que a finalidade da engenharia naval é você construir o quê? Um navio, né? Esse navio depois vai ser utilizado, né? Trazer bens para a sociedade. Então, para ele, o nosso agir no mundo, ele busca um fim. Eu gosto muito desse pensamento aristotélico, eu trago para a minha prática profissional.
né? Ou seja, qual é a finalidade, qual é o fim último da biblioteca, né? Qual é o fim último da ciência da informação, né? E aí vou deixar as questões para a gente repensar depois, né? Então, quando ele coloca ali embaixo aquela citação do Aristóteles, né, a ética, ela remete à noção de finalidade, que é a teleologia. Teleologia, o telos quer dizer a realização, a finalidade, né, e leologia, que é o estudo. Então, é o estudo dos fins, né. Então, qual é o bem, o fim último? E quando ele faz essa discussão, que ele vai falar assim, qual é o bem, né, da saúde, qual é o bem da engenharia naval, ele vai colocar assim, e qual que é o bem do ser humano, né? Ele vai chegar à conclusão que o bem último do ser humano, né, é a felicidade. Então, tudo que a gente faz, a gente pensa o quê? Nesse bem último, como uma vida feliz. Hoje vai ter o quê? A questão das escolhas, né? Ali, quando eu coloquei ali na primeira ali, que é a gente buscar os meios, né? Quais são os meios que eu vou fazer, quais são as minhas escolhas, as minhas deliberações, digamos, mais perfeitas, para eu alcançar essa felicidade e esse fim último. Então, a ética, né, quando ele para e pensa isso, a gente vai pensar o quê? A ética, ela pode ser entendida como uma avaliação crítica dessa conduta humana perante, né, si mesmo e perante os seus semelhantes. Então, toda escolha que eu faço, né, eu vou pensar o quê? Numa reflexão, agir nesse mundo, pensando que nesse fim último, né, da sua escolha, digamos assim, o fim último da minha ação. Trazendo como reflexão aqui, eu posso trazer o quê? Essa abordagem da ética, né, ou seja, como devemos viver. Se como devemos viver, né, seria uma questão de uma reflexão, ou seja, você pensar como que você deve viver, né, e você viver bem, ou seja, o que eu devo, né, o que se deve fazer para viver bem. Isso está relacionado ao quê? Às escolhas. Quais são as escolhas que eu faço no mundo? E por último, por que fazer tal escolha e não aquela outra? Isso remete um pouco à questão das consequências. Então, é refletir, praticamente você refletir sobre algo, você fazer as escolhas e você o quê? Se implicar, digamos assim, né? Vivenciar as consequências dessa escolha. E eu acho interessante uma coisa que eu vou pontuar aqui, que eu acho fundamental, né? Não está diretamente no texto, mas a gente pensar um pouco essa ética do Aristóteles, que ela tem muito a ver com a ética da virtude, porque tudo parte do sujeito, ou seja, é o sujeito que vai fazer a escolha, é ele que vai tomar as decisões, a melhor escolha para chegar ao quê? A finalidade de um bem maior, ou seja, aquilo que é supremo, né? E quando a gente pensa ética, a gente vai pensar às vezes moral também, né? A moral já é um pouco diferente, a moral tem muito a ver com a obediência, as normas, os costumes. Deixa eu pensar a questão do nosso código de ética profissional, que está mais uma ética deontológica. O que é isso, né? Só para vocês entenderem um pouquinho, deontológica, ela é o quê? Ela é normativa, ou seja, é um acordo social, né, de estabelecer normas, né, leis, que todo mundo age daquela forma. Então, a gente já percebe que essa força, né, ela não parte mais do sujeito, é uma coisa externa que vai, né, fazer com que ele haja e que ele siga aquelas normas ali para o quê? O bem viver dessa coletividade. Entre a ética, daquilo que é uma deliberação minha, né, de refletir, tomar a minha ação, e daquilo que é imposto, né? Então, se eu pensar o código de ética, é um conjunto de normas, né? Disciplina para o exercício profissional. Então, quando a gente para e pensa, essa reflexão, né? Nádia, você quer falar alguma coisa, Nádia? Então, eu vou continuar. Então, quando a gente para e pensa essa reflexão sobre esse pensar, digamos assim, né, esse hábito de agir no mundo, essa reflexão, essa escolha, é quando a gente pode trazer essa reflexão para a nossa área da ciência da informação. Então, aqui eu coloco, né? Ricardo, eu estava com o microfone fechado aqui. Isso não é uma coisa simples, quer dizer, é um exercício, né, diário, né? Eu acho que a reflexão, as escolhas, né, e as consequências, é um exercício diário, né? Porque ninguém, na verdade, traz isso consigo, né? E isso, na verdade, pode ser desenvolvido, né, com uma reflexão diária das nossas ações, né, daquilo que pretendemos. Então, eu acho que a gente sempre tende a melhorar quando a gente reflete, né, que eu falo que é atitude filosófica, né, fazemos as escolhas de acordo com as nossas reflexões, mas sendo autônomos, né,
temos o livre-arbítrio também para responder pelas consequências daquilo que nós escolhemos ou não fazer. Diário, né? Por isso que eu gosto dessas interlocuções, assim, porque a gente faz refletir bastante. Isso que a Nádia falou é muito importante, né? Porque imagina, né? Se você age bem hoje, você faz uma boa ação ali, né? Uma atitude ética, ótimo. E no dia seguinte você não faz, né? Tudo aquilo caiu por terra, né? Então a ética, ela é um exercício, é um hábito, né? Então você tem que estar sempre se questionando, sempre se perguntando e estar se colocando nesse lugar, né, de reflexão. Que legal, Nádia. Então, aqui, quando a gente traz aqui para essa discussão sobre essa sociedade da desinformação, essa sociedade que não tem acesso, né, digamos, essa força de dominação, e o Aristóteles fala bem o quê? Que a gente, quando pensa na ética, a gente está sendo guiados por um princípio de justiça, né? Ou seja, a justiça é o meio, é o caminho do meio, digamos assim, não é? É aquilo que não é nem excesso, nem falta. Agora, imagina, se tem um discurso dominante na sociedade da informação, que todos são excluídos, né? Mas se, por outro lado, tem uma defasagem, né, digamos assim, tem uma falta numa sociedade que não tem acesso, né, que está excluída ainda, principalmente ainda nos grandes centros, então a gente vê que tem o quê? Um desequilíbrio, né? E o Aristóteles vai falar o quê? Que a gente tem que buscar o caminho do meio, esse equilíbrio, né? Então, de certa maneira, a nossa reflexão ética, ela é também uma forma que parte do princípio da justiça, né? E é o que eu trago aqui, ó. Se por um lado há uma sociedade da informação, por outro, há uma sociedade da desinformação, os excluídos, né? A qual não podemos desconsiderar. Quando refletimos sobre a sociedade, a formação profissional do bibliotecário, damos conta de que muitas das questões e reflexões sobre os fenômenos do contexto atual são negligenciados, né? E quando tratados, são de maneira superficial. E aqui eu vou tratar um pouquinho sobre a minha intenção, né, digamos, nesse artigo, foi em 2016, né, que foi escrito, já pensando no meu trabalho de conclusão de curso, né, do mestrado, que seria a minha dissertação. Eu já estava pensando nessa sociedade, o quê? Da desinformação, que não tem acesso à informação, que são excluídos, marginalizado, e é uma sociedade, o quê? Na vulnerabilidade, digamos, do sofrimento. O que é isso, né? Posso falar? Pode. Isso. Está me ouvindo? Hoje, assim, essas palestras todas, né, essas lives que a gente assistiu aqui há pouco tempo atrás, eu e o Ricardo estávamos conversando sobre essa questão da desinformação. Há 2 décadas, né, passadas, a preocupação, na verdade, era muito com essa questão do acesso, né? Hoje, quer dizer, o fenômeno é o mesmo, né? A sociedade da desinformação é o mesmo fenômeno. Mas o que nós temos? São as variáveis nisso aí. Então, se antes, né? Até hoje também, lógico que é uma preocupação. Estávamos muito preocupados com a questão a questão do acesso. Hoje, a palestra da professora Regina Beluso mostrou muito bem isso, né? Que hoje nós temos, junto a esse fenômeno, uma outra variável, né? Que caracteriza uma desinformação, que são as fake news, né? Então, a desinformação, na verdade, ela tem várias causas, o fenômeno é o mesmo, mas há 20 anos atrás, ou mais de 20 anos, né? Obviamente, né? Lembrando da Constituição Federal de 1988, que dá o direito à informação, mas o acesso é outra coisa, então já é um fenômeno antigo, né? Então, hoje a gente lida, na verdade, com outras variáveis que não apenas o acesso. Hoje a gente também tem essa responsabilidade por desenvolvimento de competência, né? Que, para além dessa questão do acesso, a gente ainda deve lidar, tem de lidar com essa questão também do critério, né, do uso dessas informações que são disponibilizadas ou que recebemos todos os dias, essas informações falsas, né, e aí vem aquela a atitude filosófica, as escolhas e as consequências daquilo que fazemos, mas já vistas fake news aí, quanta gente aí que está respondendo, né, pelas fake news que têm sido divulgadas, então, é o mesmo fenômeno, na verdade, com outras variáveis que estão envolvidas no mesmo fenômeno de acesso, fake news e outros tantos mais. Legal, Nádia, isso mesmo. E a minha defesa, praticamente, aqui nesse trabalho, já é por essa desinformação na questão do acesso, né?
Por quê? Só para vocês entenderem um pouco, né? O meu trabalho, né, a minha dissertação, eu trabalhei a questão das redes de biblioteca no Centro de Atenção Psicossocial, aqui de Florianópolis, né? Então, era essa interdisciplinaridade entre o que? A biblioteconomia, a ciência da informação, com o campo da saúde mental. Então, o campo da saúde mental, só para vocês entenderem um pouquinho, eles trabalham de forma interdisciplinar e multiprofissional. Então, os CAPs, né, ou seja, antigamente as pessoas eram colocadas nos manicômios, né, então era isolado do mundo, né, ou seja, a pessoa que não produz, pessoa que, né, né, psicótico, tudo mais, vão tudo para esse lugar, então eles não eram tratados como seres humanos. Então, o trabalho do CAPS é um trabalho de reinserção social, ou seja, e quando eu comecei a pesquisar, comecei a ver o quê? Que nos CAPs, eles têm essa equipe muito profissional. Então, vai ter o quê? O psiquiatra, o psicólogo, o assistente social, arteterapeuta, musicoterapeuta, enfermeiro, né? Então, até o pessoal de letras também, eles têm cargo também nos CAPs, né? Ou seja, para trabalhar a questão ali de escrita, né? De inclusão também. E foi nisso que eu pensei, por que não trabalhar, o bibliotecário trabalhar nesses espaços? Então, a minha pesquisa aqui em Florianópolis tem 4 CAPs, né? Que seria 2 na área de álcool e drogas, um que é o CAPS infantil, e tem um outro que é o CAPS com transtorno mais intenso, né? Mas todos eles, os 4, eles tinham acervo, né? Então eu fui buscar porque a necessidade de informação desse público, né? E eu pensava, são pessoas que estão marginalizadas, pessoas que perderam empregos, pessoas que têm perderam os vínculos afetivos, né? Pessoas em dependências químicas. Então, assim, eu pensei, não, essas pessoas, elas precisam de informação também, né? E foi muito interessante, gente, eu, assim, entrevistei as pessoas, né, coletei os discursos, e foi muito interessante, né, teve um rapaz que frequentava o CAPS, né, o usuário do CAPS, e ele, por exemplo, ele tinha a questão da dependência química, então ele comentou que, enquanto ele estava ali no atendimento durante a semana no CAPS, tendo sempre atividade, né, de inserção, tudo mais, eles estavam tranquilos, mas quando, assim, chegava o final de semana, né, ele ficava em casa só, vinha aquela angústia, né, aquele sofrimento psíquico, e era um vazio, ou seja, ele estava 4 meses sem utilizar nenhuma substância, ele tinha que preencher aquilo, e ele falou que aquilo era uma dor tremenda, e só não caiu, né, digamos, nessa tentação de voltar ao uso dessa substância novamente, que era a cocaína, no caso, porque se ele voltasse a usar droga, ele ia perder o direito de visitar a filha dele, né? Então ele falava, e quando ele estava na atividade, ele estava bem, mas quando chegava no final de semana, vinha toda aquela questão do sofrimento psíquico, né? Então, quando a gente trabalha a loucura nessa área da saúde mental, a gente fala assim, que a pessoa, ela não é um portador de doença, né? Ela está em sofrimento psíquico, que o controle da medicação, com todo um tratamento de reinserção, a pessoa volta para a sociedade novamente. E eu acho muito legal isso, porque todo mundo passa por algum momento de sofrimento psíquico, né? Acho que dificilmente cada um a gente passado pela vida sem nenhum sofrimento nesse âmbito, né? Então, assim, a minha discussão aqui era para trabalhar com esse pessoal, nesse âmbito da sociedade da desinformação, pessoas que estão excluídas, né? E aqui eu falo o quê? Que a formação nos modos, digamos, tecnicista, né? Às vezes está voltado o quê? Para servir uma parcela favorecida da sociedade, ou seja, você formar, não só a área de biblioteconomia, mas todas as áreas, né? Ou seja, formar a questão de gestores, né, instituições públicas e privadas, os meios acadêmicos, né, mas, por outro lado, podemos esquecer daqueles que não têm acesso à tecnologia, à informação, ao conhecimento, ou seja, são pessoas que não têm acesso, muito menos, à questão de uma inserção social, digamos assim. Nádia, alguma coisa? Então, aqui... Ricardo, desculpe. Não, é isso mesmo, né? Então, a gente, muitas vezes, não estou generalizando, né? Mas muitas vezes a gente tende, né, nesse processo de formação, a trabalhar eu não gosto nem de usar demanda, né? Eu gosto de respostas, né? Que a gente deve dar, na verdade, à sociedade como um todo que a gente vive, mas muitas vezes é uma formação muito imediatista, né? Que a gente estava conversando, de um modo geral, ou com exceções, que não é em tese isso, né?
que a gente, na verdade, tem mesmo uma vertente, um viés social. Agora a gente está trabalhando na reformulação de currículo, e isso é algo que tem nos preocupado, né, nos inquietado muito, né, porque se a gente deixar, a tendência mesmo é atender aos enunciados, né, dessa sociedade globalizada, dos interesses, na verdade, do capitalismo, e não é assim. A gente, por exemplo, essas redes de biblioteca, a gente trabalha muito com essa informação social, né? Nem todo mundo, na verdade, nasceu na vida com estrela para ser um empresário, muito bem sucedido, e as pessoas têm que saber, na verdade, lidar, né, com as questões, né, que são colocadas na sociedade para eles. Então, como que eu posso viver melhor, mesmo não sendo um rico empresário, né, um empresário de vulto, né, eu sou uma pessoa também, né, eu também mereço estar incluída nela. Então, é essa questão mesmo dessa formação, que se a gente não presta atenção, a gente vai muito, né, para essa vertente de responder, eu não gosto, de atender, eu não gosto desse nome, atender, eu gosto de responder às demandas do mercado de trabalho. A gente não atende, a gente responde um no outro, do mercado, que pode ser o mercado de informação social, informação tecnológica, né, e a gente tem que estar sempre muito atento a essa questão, né, a gente que está trabalhando a formação. Isso mesmo. E aqui, né, a gente vive, né, digamos, depois dessa discussão toda, né, da estrutura do capitalismo, né, a gente vai ver que a gente vive nesse imperativo tecnológico, né, e por isso que a importância, a questão da reflexão, para a gente relembrar também que a informação tem esse papel para o esclarecimento da sociedade, da qual ela necessita para se desenvolver. Esclarecimento, depois eu vou falar um pouquinho na frente, né? E aqui também a gente pode pensar que uma citação desse Dupas, né, 2001, que não se trata de a gente ir contra esse desenvolvimento tecnológico, né? Ou seja, adotando um posicionamento, né, radical, mas que a tecnologia, ela deve se submeter o que é uma ética, né, que seja o que? Libertadora e que possa contemplar o bem-estar de toda a sociedade, presente e futura. Né? Aí a gente vai pensar um pouco sobre a reflexão. E isso já traz um pouco da sociedade que a gente vive hoje. Ou seja, todo momento a gente é bombardeado com informação, né, seja Facebook, na TV, no WhatsApp e tal. Então, quando a gente para e vê uma reflexão, a gente tem que o quê? Refletir sobre aquilo. Né? E já entra no campo aí das fake news também, né? Então a gente tem que fazer, a gente não pode ficar nesse imperativo tecnológico sem pensar a questão da reflexão. E aqui eu trouxe uma citação do Kant, que eu acho importante, que é o esclarecimento, que é o Aufklärung, né? Que significa o quê? A saída do homem da sua minoridade, ou seja, pela qual ele é responsável. Ou seja, todo ser humano ele tem que fazer o quê? O bom uso da sua razão, para tentar fazer o quê? Sair dessa posição de conforto, né? E ali ele coloca assim, que a minoridade é a incapacidade de se servir do seu próprio entendimento, sem a tutela do outro, né? Ou seja, é quando você é mais confortável, né? As pessoas pensarem por você. É igual se você está na frente da televisão e aquela informação vai sendo passada e você vai absorvendo tudo. Então, o que o Kant traz aqui é que o quê? Que a gente tem que buscar o esclarecimento como uma forma de chegar a uma autonomia, ou seja, pensar por si mesmo e ter consciência de si mesmo. Então, também esse é um papel, né, da filosofia kantiana, que ele fala dessa ética, de a gente se responsabilizar, a gente sair dessa posição de tutelar, né, ao outro o direito de pensar por nós, né? Então, é a gente assumir, digamos, quem somos, a consciência que a gente tem que ter diante de si mesmo e do mundo. Então, a ética da informação, né, pensando nesse lado do esclarecimento, teria como a tarefa de indagar as possíveis distorções comunicativo-informacionais afetam tanto a realização de metas de uma vida boa, né, a gente buscar essa vida boa, a questão dessa justiça social, a partir das nossas comunidades e sua inserção nas formas globais da cultura, da economia e da política. Ou seja, a gente buscar com que a informação chegue para essas pessoas, né, que eu falei ali, que são as pessoas da sociedade da desinformação, né, para que elas sejam incluídas de forma que? De forma justa, né, pela justiça social, que elas possam ter direito a consumir a cultura, né, ser participante da economia e da questão da política, ou seja, quando ela possa pensar por si mesma e poder tomar boa ação, né, digamos assim, né, fazer escolhas também, né, no mundo.
Porque, por exemplo, olha, quando eu estava pesquisando os CAPs, né, então são pessoas que têm baixa escolaridade, né, lembro que muitas pessoas ali, naquela época, que estavam meio que, a questão política meio conturbadas, então pessoas assim que não tinham noção do que era votar, então assim, eu lembro que o pessoal do CAPS falava assim, olha, vocês têm que ter ciência do que vocês estão, né, fazendo, porque é importante, porque isso vai definir o que é as políticas públicas para vocês, então tem toda essa questão de você fazer o quê? Com que a informação chegue para essas pessoas, para que elas tenham autonomia, porque as pessoas, assim, né, chega até a se vender por sabe, um presente de um político, digamos assim, né, então é isso que a gente tem que ter o nosso papel, enquanto profissional da informação, para estar pensando nessas pessoas, né, e nessa sociedade. Alguma coisa, Nádia? Ricardo, eu acho interessante a gente compartilhar também aquela sua, o que você me contou, o seu relato a respeito de lá nesse um desses CAPs aí, nesse que você fez a sua pesquisa, aquele carrinho de supermercado que tinha com os livros, e as pessoas, na verdade, tinham aquilo como uma biblioteca, chamavam, na verdade, o carrinho de uma biblioteca. Falei, Ricardo, mas é porque a importância, né? Claro que não é o ideal, né, gente? Mas o que se pretende promover, na verdade, são as práticas de leitura, né? A promoção da leitura, e ali eles começaram, foi com um carrinho de supermercado, que o Ricardo disse que aquele carrinho ele era identificado como sendo a nossa biblioteca. Né? Olha que coisa interessante, né? Bem lembrado, Nádia, assim, obrigado por ter lembrado. É bem interessante, porque quando eu cheguei nesses ambientes, eu não sabia o que eu ia encontrar, né? Totalmente novo para mim, né? Um ambiente da saúde mental, então, assim, foi desafiador para mim, né? Ter que ir lá entrevistar todos esses profissionais, né? Entrevistei os psiquiatras, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais. Também entrevistei, uma parte foi os pacientes também, né, os usuários. Então, quando eu cheguei lá, já com essa pergunta, né, o que eles achavam de uma rede de bibliotecas, né, o que eles pensavam sobre o trabalho da leitura nesses espaços, né, e quando eu cheguei lá, eles falaram assim, a gente tem uma biblioteca. Então, todos os 4 campos, eles tinham biblioteca, tinham que até né, as estantes, estavam os livros lá tudo organizado, tudo mais certinho. Mas tinha outros lugares que ele tinha um carrinho, um carrinho lá com alguns livros, ele falou assim, aquilo ali é a nossa biblioteca, né? Então, achei muito interessante, porque eles têm essa necessidade. Então, quando eu fui trazendo um discurso, nossa área da biblioteconomia, da ciência da informação, poderia contribuir para o processo lá da reinserção dessas pessoas na sociedade, eu fui falar o quê? O que era uma biblioteca, como que a gente organiza, como que a gente faz a seleção, como que a gente vai trabalhar a mediação da leitura, né, para essas pessoas, como que a gente pode trabalhar a ação cultural, né, porque lá eu percebi que o CAPS, ele tem muito essa ação cultural, que promove geralmente são os assistentes sociais e os arteterapeutas, né, então, o pessoal da área de artes também, que vão promover teatro, né, a dança, então eu falei assim, olha, posso trabalhar também a questão da ação cultural, nesses ambientes a partir do trabalho do bibliotecário, né? A questão da biblioterapia, né? E foi muito interessante. Até teve um relato, né? Foi bom a Nádia ter lembrado, um relato que eu vou falar aqui, que foi de uma psicóloga, que ela falou assim, que ela atendia, né, um usuário que estava ali toda semana frequentemente, e ele era dependente químico também, né? Fazia uso de substância. E certa vez, esse paciente, né, ele contou para a psicóloga bem assim, esses dias a minha filha me deu um livro para eu ler, e foi muito interessante, porque quando eu estava lendo aquele livro, parece que eu me enxergava naquele ambiente, e foi um dos únicos momentos, digamos assim, nos últimos tempos, eu me vi não estar pensando no uso da droga, naquela coisa da pulsão ali, né, da intenção. Então ele falou assim que foi um momento libertador, porque a leitura, ele proporcionou esse bem-estar, digamos assim, né, para ele, para que ele se desvinculasse da questão do vício. Né? Então, assim, foi muito interessante essa pesquisa, né, porque eu me deparei com essas pessoas nesses ambientes, pessoas que têm demanda de informação, e pensando nessa lógica, né, que eles trabalham nessa lógica do CAPS, que é redes também, que não é só o CAPS, mas é o CAPS relacionado com as UPAs, né, com a questão dos CRAs, né, então é uma rede também, ou seja, o fenômeno é a saúde mental, mas só que isso está muito vinculado à questão das redes que esse paciente estabelece, ou seja, o vínculo com a família, o vínculo com a comunidade, com a igreja, né, então, quando ele está naquele sofrimento, ele perde todos esses vínculos. Então, ali eu vi que há uma demanda de informação, né?
foi toda a minha, digamos, a escrita desse artigo, né, desse trabalho aqui, nessa ética, era pensar em olhar essas pessoas que são, de certa maneira, marginalizadas ou invisíveis perante a sociedade. Então, aqui nas considerações finais, né, então, quando se reflete sobre essas questões, né, como discutimos aqui, não necessariamente quer dizer que estejamos negando esses avanços tecnológicos científicos, né, ou seja, esse mundo capitalista que vivemos. E não tem como a gente voltar mais atrás, né, ou seja, é uma coisa que nos move, assim, para que a gente não tem como fugir disso. A gente vai ter que pensar sobre isso, né? Mas se torna uma forma de a gente compreender essa realidade e pensar esse mundo do ponto de vista ético, mais justo e igualitário. É pensar em nossa prática profissional para além desse discurso dominante, de que vivemos o quê? No mundo global, né? Esse mundo harmônico, igualitário, né? Que isso aí é uma falácia, não existe isso, né? Ou seja, 20 anos depois a gente está discutindo a mesma coisa, a gente vê as pessoas, né, excluídas desse processo tecnológico também, né? Tecnológico, né? Global. Então, cabe a nós, né, nesse sentido existencial da nossa vida, né, nosso contato com o mundo, a gente buscar assumir nossa missão enquanto profissional engajado na luta em favor quê? Dessas pessoas que estão marginalizadas. Então, a ética, ela nos fornece essa reflexão. Né? A gente está no mundo, a gente está sempre repensando esse mundo e fazendo o que o Aristóteles trouxe ali, né? A gente buscar esse equilíbrio, né? A partir desse princípio de justiça. E eu acho que é um pouco por aí. Nádia, você quer falar mais alguma coisa? Não estamos te ouvindo, Nádia. Disso tudo, né, que o Ricardo expôs, a gente conversou muito, e uma coisa que me impressionou bastante foi que quando ele chegou, né, lá no programa do mestrado, né, da universidade onde ele frequentou e realizou, num primeiro momento, né, porque eu acho que era muito um curso em que as linhas eram muito ligadas à gestão, né, eles não, parece que não acreditaram muito, né, nessa possibilidade de se trabalhar uma dissertação, né, com esse tema do Ricardo. E ele mostrou por A mais B que era possível sim, mas houve, na verdade, uma resistência, num primeiro momento, da intenção temática dele, não é uma resistência no ponto de fazê-lo desanimar, né? Mas, tipo assim, mas como é que você vai conseguir chegar onde você quer com essa temática? E ele hoje participa de grupos de pesquisa lá, né? Tem um trabalho reconhecido. Então, como que muitas vezes isso eu acho que tem muito a ver com o marketing, né, profissional, com a nossa visibilidade, né, que a gente precisa mesmo de reacender essa discussão, né, João? E de reacender também esses movimentos, né, que tínhamos aqui até a década de 70, 80, que eram bem fortalecidos, e eu acho que isso tem muito a ver com a nossa visibilidade, né? Então, a gestão, né, também não estou criticando, tá, gente? Mas o Ricardo, ele conseguiu convencê-los de que era possível, sim. Tanto é que ele teve a titulação lá, né? Parabéns, viu, Ricardo? Foi isso mesmo, Nádia. Essa temática, só contextualizando, só para finalizar, né? Essa temática eu tinha tentado a primeira vez em um programa, né? E eles também não quiseram trabalhar isso, né? Porque acharam uma coisa assim, lógico, vai trabalhar os loucos, né? Lá nesses ambientes, né? E como eu já percebi que a nossa área da ciência da informação é uma área interdisciplinar, e eu percebi que a saúde mental, ela só trabalha na lógica interdisciplinar também, eu falei assim, poxa, por que não, né? E muitas vezes, né, percebi um pouco, assim, digamos, não crítica, né, mas, assim, falta de apoio, né, porque como que você trabalha na universidade, você vai trabalhar de um público, né, vai trabalhar uma questão que não tem a ver com o seu ambiente de trabalho. Mas, assim, eu pensando enquanto profissional da informação, eu enxergo esse bem-estar da sociedade, né, independente se eu vou agir no meu ambiente de trabalho, eu vou contribuir com outro ambiente de trabalho. Mas foi isso que eu defendi, né, e foi muito interessante porque eu consegui trazer o pessoal do CAPES, né, a visitar a biblioteca da UFS, né, fizemos um tour, fizemos um momento de biblioterapia, e foi muito interessante. Inclusive, o ano passado, quando apresentei meu trabalho no CBBD, esse meu trabalho, que foi um relato de experiência, que eu falava sobre uma atividade de biblioterapia com esse pessoal do CAPES, na Biblioteca Central. E foi escolhido, né, o melhor trabalho da linha de pesquisa, que é não deixar ninguém para trás, né? E, assim, para mim foi gratificante, e é aquilo que
eu não vou fazer nada que não tenha a ver com a minha verdade, sabe? Então, assim, foi desafiador, lutei muito por isso, assim, e eu fiquei bem realizado em poder fazer esse trabalho. Então é isso, gente, eu acho que já falamos bastante, né? Enfim, obrigado. Obrigada, Ricardo. Obrigado também, Nádia. Muito bom. Mary, a gente não tá te ouvindo, não. Tá fechado seu áudio. Ainda há pouco eu saí da reunião sem querer.